Bolsonaro enviou, por meio de vídeo, seu importante pronunciamento para a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Fez muito bem não comparecendo presencialmente à COP26, realizada em Glasgow, na Escócia. Escapou de uma armadilha que é considerada um pecado mortal, indesculpável, na etiqueta do mundo diplomático, e que já se tornou repetitiva contra o Brasil e, portanto, é inaceitável. O convite da cúpula da COP26 a uma indígena de 24 anos, da etnia Suruí, que mais parecia um destaque carnavalesco, para discursar em sessão plenária é indesculpável. Todos sabiam tratar-se de uma ativista que faz oposição ao governo Bolsonaro e que iria criticar nosso país para uma audiência mundial. Aliás, fazendo-nos acusação injusta, como demonstrarei neste comentário. O convite à indígena para a COP26 foi uma visível provocação, inclusive pela natureza da fala, ambígua, cheia de insinuações, pesarosa com a morte de um amigo, defensor do meio ambiente. Aliás, foi pior ainda, foi um insulto ao Brasil e aos brasileiros, inclusive aos nossos índios, que não deram procuração àquela jovem para representá-los. O realce dado à ativista que milita na oposição em Rondônia visava constranger nossos representantes, mirando possivelmente uma reação do próprio presidente da República. O objetivo maquiavélico era provocar uma reação enérgica, imediata, para nos deixar mal perante a opinião pública. Pois a resposta teria que ser assim, enérgica. Lamentável constatar que esse papel tão proeminente dado a militante teve a indicação, ou pelo menos o aval, de um português, o secretário-geral das Nações Unidas, engenheiro Antônio Guterres, que foi secretário-geral do Partido Socialista. Portugal, um país irmão, foi governado por Guterres de 95 a 2002, período marcado por inúmeros incêndios florestais naquele país. Findou-se o governo de Guterres, que conviveu no poder durante mais de 7 anos com o problema, sem que fossem tomadas medidas eficazes para evitar aquelas mesmas ocorrências no futuro. Seu legado foi trágico. E 2003, um ano macabro. As florestas portuguesas, no total, ocupam apenas 4 milhões de hectares e arderam. Mas Guterres, como alguns chefes de Estado europeus, finge desconhecer que a logística para proteger a Amazônia brasileira, com 550 milhões de hectares, e não 4, é bastante complicada pela sua grandeza, pelo acúmulo de biomassa no seu solo inexplorado e pela rarefação demográfica. Deveria, muito ao contrário, reconhecer que, particularmente, o governo Bolsonaro, em seus 1000 dias no poder, tem trabalhado muito nesse sentido conservacionista. Estamos usando um poderoso arsenal tecnológico para enfrentar o desafio. Os satélites da série Amazonas, um já em órbita e mandando suas imagens, a antena multissatelital para captar todas as imagens possíveis de nosso território e a vigilância repressora no campo de nossas forças armadas e policiais. Tudo isso está sendo feito com muita dedicação e afinco.
E os resultados são ótimos. Essa narrativa mentirosa contra o Brasil já se tornou uma perseguição sem tréguas e tem que acabar, pois é injusta. Dados estatísticos e pesquisas demonstram claramente que o Brasil é credor e não devedor no que diz respeito ao meio ambiente e, consequentemente, às alegadas mudanças climáticas. Texto de Evaristo Miranda, um daqueles craques brasileiros da Embrapa, pesquisador e diretor da Embrapa Territorial, esclarece toda a verdade sobre esses ataques ao Brasil. Escreve ele, aspas, há 8.000 anos, o Brasil possuía 9,8% das florestas mundiais. Hoje, nosso país detém 28,3%. Dos 64 milhões de quilômetros quadrados de florestas existentes antes da expansão demográfica e tecnológica dos humanos, restam menos de 15,5 milhões, cerca de 24% apenas. Mais de 75% das florestas primárias já desapareceram, com exceção de parte das Américas. Todos os continentes desmataram e muito, segundo o estudo da Embrapa Monitoramento por Satélite sobre a evolução das florestas mundiais. A Europa, sem a Rússia, detinha mais de 7% das florestas do planeta e hoje tem 0,1%. A África possuía quase 11% e agora tem 3,4%. A Ásia já deteve quase 1/4 das florestas mundiais, 23,6%, e agora possui 5,5% e segue desmatando. No sentido inverso, a América do Sul, que detinha 18,2% das florestas, agora detém 41,4%. E o grande responsável por esses remanescentes, cuja representatividade cresce ano a ano, é o Brasil. Se o desflorestamento mundial prosseguir no ritmo atual, o Brasil, por ser um dos que menos desmatou, deverá deter em breve quase metade das florestas primárias do planeta. O paradoxo é que, ao invés de ser reconhecido pelo seu histórico de manutenção da cobertura florestal, o país é severamente criticado pelos campeões do desmatamento e alijado da própria memória. Fecha aspas, de Evaristo. Esses números desmascaram esses detratores do Brasil, que, curiosamente, é culpado por ter mantido suas florestas. Por esses mentirosos que jamais falam em replantar as florestas dos seus países que eles destruíram ao longo dos séculos. Agora querem que nós paguemos a conta que eles deixaram no vermelho.